Olá, meus amigos, vamos para mais uma devocional da semana. Colossenses capítulo 4, versículo 2 vai falar o seguinte: continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Paulo dá 3 instruções aqui que são maravilhosas, mas antes a gente precisa entender o contexto. Paulo falava que aos colossenses em um período em que muitos falsos mestres estavam disseminando ensinos totalmente mentirosos e heréticos dentro da igreja, e a igreja estava acatando. Então Paulo usa o primeiro capítulo para reafirmar o valor de Jesus, para reafirmar quem Jesus era, porque os falsos mestres estavam deturpando esse Jesus bíblico. Nos capítulos 2 e 3 ele dá outras instruções, ele vai falar sobre as responsabilidades sociais, sobre instruções para viver de um modo santo. E nesse último capítulo, no capítulo 4, ele vai dar as instruções finais, no qual eu destaco o versículo 2. E eu divido ele em 3 partes. O que Paulo estava falando aos colossenses nessas partes? Primeiro ele fala, dediquem-se à oração. Paulo está convidando cada colossense de forma particular a ter o seu momento com Deus particular, no seu quarto, em secreto, e falando com Deus em secreto, conforme o Evangelho de Mateus fala. Ele está falando basicamente o seguinte: olha, meu amigo, meus amigos, vocês precisam entrar no quarto de vocês e fazer com que a oração de vocês se conformem com a oração que Deus quer que vocês façam. É basicamente isso. Nessa segunda parte ele vai falar, estejam em alerta. Em alerta por quê? Porque a gente sabe, de acordo com o contexto de Colossenses, que eles estavam acatando os falsos ensinos e disseminando isso dentro da igreja. Então Paulo fala, olha, estejam em alerta, porque agora eu estou avisando vocês e vocês compreenderam. Mas daqui a alguns anos, novos falsos mestres virão e eles se renovam. E eles têm boa eloquência, eles sabem falar, eles sabem convencer, têm poder de persuasão. Então estejam alertas. O que Paulo está falando? Estudem a Bíblia, meditem. Vocês precisam conhecer. Porque quando você conhece o que é verdadeiro, quando o falso é apresentado, você sabe discernir. Então estejam em alerta. E por fim, ele fala o seguinte, sejam agradecidos. Agradecidos por quê? Porque mesmo eles acatando os falsos ensinos e vivendo algumas mentiras, de forma voluntária ou não, Deus sabe, mas Deus tinha graça e tinha misericórdia ainda para derramar sobre aquele povo. E Paulo está falando assim, olha, sejam gratos, porque Deus ele é bondoso com vocês, apesar de vocês, sejam gratos em tudo. Ok. E como então que a gente aplica essas 3 instruções aos nossos dias? Como que a gente vai fazer essa palavra de Colossenses valer para nós? Vamos lá. A primeira parte, que é dediquem-se às orações, a gente sabe que a oração ela nos possibilita a dependência, a relação de dependência com Deus. Ela nos possibilita o relacionamento direto com Deus. E a oração conforma a nossa mente e o nosso coração com a mente e o coração de Deus. E aí eu creio que é por isso que o salmista diz lá no Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Ou seja, à medida que você se entrega ao Senhor, nesse caso em oração, à medida que você se dá a Ele, à medida que você se doa por completo, você começa a desejar as mesmas coisas que Deus deseja. E aí as suas orações são apresentadas a Ele e Ele vai te ouvir. Assim Deus ele concede os desejos do nosso coração. Segunda parte. Se mantenham em alerta. Satanás ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Esse versículo ele pode parecer um tanto quanto agressivo, mas eu não consigo enxergar Satanás como um leão que quer rugir e morder. Eu consigo ver Satanás como uma figura doce que sabe tocar nos pontos fracos das pessoas. E ele continua tão astuto quanto lá no Éden, como ele foi com Adão e Eva. Então estejam em alertas, é o seguinte, se preparem, estudem, sejam dedicados, não se limite a conhecer Deus só pelo que é pregado na igreja, não se limite a saber tão pouquinho sobre Deus a ponto de qualquer pessoa conseguir vir
abalar sua fé, a ponto de qualquer situação adversa vir e conseguir te fazer duvidar de Deus. Estejam em alerta. Esse é pesado. E por fim ele fala, sejam sempre agradecidos. A Bíblia fala, né, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Deus nos dá livramento, Deus faz tanto por nós. E eu posso dividir isso aqui ainda mais em 3 partes: passado, presente e futuro. Passado, o que Deus já fez por nós no passado, quando Ele entregou Jesus, quando Ele inspira pessoas a escrever esse livro maravilhoso para dar um sentido para a nossa vida, uma direção, uma orientação do que fazer, não é? O que Deus... Eu posso ser grato pelo passado, eu posso ser grato pelo meu presente. Eu creio que Deus, Ele nos dá tantos livramentos que a gente nem sabe. Tanta coisa que acontece ao nosso redor que a gente não tem a sensibilidade para perceber. E Deus está aí, cuidando sempre da gente. E futuro? Posso ser grato pelo futuro, porque o que Deus tem preparado para nós? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. E esse é o futuro que nos espera. Então, nós precisamos ser gratos. Essas são as 3 instruções de Paulo para nós hoje. Deus abençoe.